Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 5, versículo de número 3. O versículo nos diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Mais uma vez, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Primeira parte do versículo, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Muitos dos que tinham posse na igreja primitiva vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Está escrito em Atos 4:34, que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Um homem chamado José, conhecido pelos apóstolos como Barnabé, que quer dizer filho da consolação, assim havia feito. Ananias e sua mulher Safira, aparentemente, permitiram que uma obra da carne enchesse o coração deles. Eles provavelmente invejaram a disposição de José, conhecido como Barnabé, e cobiçaram o prestígio que ele chegou a ter entre os apóstolos. Decidiram fazer o mesmo, só que combinaram entre eles que iriam reter parte do valor. Ananias foi questionado por Pedro aqui. Como na situação do cobiçoso Judas, Satanás derramava suas pecaminosas sugestões no coração de Ananias. Em João 13:2 fala: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O diabo, no entanto, não pode entrar na nossa vida a não ser mediante a permissão nossa. Por isso Pedro indagou: Por que, Ananias? Resiste ao diabo, disse Tiago, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Por isso que a responsabilidade do homem permanece, mesmo quando ele é cheio de Satanás. Então Pedro pergunta: por que formaste esse desígnio no teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração? Por que você permitiu que Satanás dominasse o seu coração? Adolf Paul dá o seu brado de alerta, dizendo: que fato horrível! Um coração anteriormente repleto do Espírito Santo de Deus, agora está cheio de Satanás. Isso é possível. Não temos direito algum a qualquer atitude autoconfiante. Me lembrei aqui, acredito que no contexto de Mateus, Pedro faz a sua confissão de fé: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro, dizendo para ele que não foi carne e sangue que revelou, mas Deus. E o contexto segue, aí Jesus divulga aos discípulos que ele iria morrer, e que essa era a vontade do Pai. E o mesmo Pedro se levanta e fala: não, Senhor, tem dó de ti, essa não pode ser a vontade de Deus. E o que Jesus falou? Afasta-se de mim, Satanás. Então qualquer homem autoconfiante é um homem irresponsável. Vigiai, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Pode ser o pecado da vaidade, pode ser o pecado da autoconfiança. Ouvi um meu pastor falar recentemente: se já alcançou a maturidade cristã, se já alcançou a estatura de varão perfeito, está na hora de ir para a glória, porque aqui nós estamos sendo discipulados até a volta do Senhor. Sempre temos que aprender.
provavelmente imaginava que estivesse enganando Pedro, Ananias. Mas ele não entendia que o verdadeiro líder da igreja era o Espírito Santo, que é onisciente e que a tudo perscruta. A igreja primitiva se constituía de um grupo sob a liderança do Espírito Santo. Ou seja, Ananias não mentiu a homens, mas a Deus. O pecado dele não foi apenas mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo, buscando representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Foi o Espírito Santo que fez eu vender a minha casa e doar para a igreja, como Barnabé tinha feito. Assim, Ananias procurou fazer com que o Espírito Santo participasse do seu horrendo crime. Nós temos que parar de dizer que Deus falou quando Deus não fala. É irresponsabilidade nossa, é cometer o pecado de Ananias. Se Deus não ordenou que você entregasse nada, não entregue nada. Se Deus não te deu uma direção, não fale que você sentiu do Espírito Santo. Você pode sentir da sua natureza humana, você pode sentir da influência de Satanás e espíritos malignos, você pode sentir da sua sensibilidade, tá? Então temos que ser responsáveis. Se o Espírito Santo falou, que venhamos reproduzir as suas palavras. Mas se não falou, que venhamos ser prudentes nas nossas. Segunda parte do versículo: e retivestes parte do preço da herdade. O verbo reter é idêntico àquele que se empregou a descrever a ação de Acã em reter parte dos despojos de Jericó, que deveriam ser, segundo o contexto, entregues à casa do Senhor ou destruídos. Josué 7:1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Não havia na igreja primitiva a obrigação dos crentes venderem as suas propriedades e trazerem aos apóstolos montantes apurados. Eles faziam voluntariamente, conforme o Espírito Santo tocava. Não fora abolido em nenhum instante o direito de posse individual de bens, tanto que a igreja de Jerusalém era reunida numa casa chamada Casa de Maria, mãe de Marcos. Ananias não teria violado nenhum preceito se tivesse conservado a sua propriedade. Era direito dele ficar com o dinheiro da sua propriedade. O ato de vender era da exclusiva responsabilidade do dono, afinal só o dono que pode vender, só o dono que pode assinar o documento, bem como o ato de entregar o apóstolo. Você não pode dar uma doação fora de você. Você não pode dar uma doação porque eu estou falando para você dar a doação. Você tem que doar porque você sentiu de doar. Os apóstolos não possuíam autoridade sobre o dinheiro, a não ser quando recebiam fundo para assistência. Aí sim, eles se preocupavam com isso. Lá em Atos 6, na Bíblia vai nos dizer que eles são obrigados, por conta do tamanho da igreja, a separar 7 diáconos para que cuidassem da distribuição dessas rendas, principalmente para as viúvas gregas. O pecado de Ananias e Safira foi dar parte dizendo que era tudo. Seu pecado foi mentir ao Espírito e tentar enganar a igreja. Por trás da hipocrisia de Ananias estava a atividade sutil de Satanás, a sutileza de Satanás, o perverso inimigo que já havia atacado a igreja através da perseguição, agora ataca sedutoramente por meio da corrupção. Então, neste momento, nós sabemos o que vai acontecer com Ananias e posteriormente com Safira, tá? Ambos irão morrer, segundo a palavra do apóstolo Pedro, e um grande temor vai se apoderar da igreja. Que não venhamos precisar
de algo trágico, que algo trágico aconteça no nosso meio, para que venhamos temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Que Deus em Cristo vos abençoe.